Antes da gente começar a falar sobre oração, eu queria explicar por alto o porquê de só ter mandado o devocional hoje. Parece estranho falar dessa forma por vídeo, mas algumas pessoas vêm à minha cabeça e eu sinto que a explicação é necessária para que entendam que o compromisso permanece apesar de alguns tropeços. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa para Deus, independente do que seja, o inimigo ele se levanta, ele se manifesta. E mesmo que eu me considere pequeno demais para merecer a atenção dele, a estratégia ad hominem dele é tentar desmerecer a mensagem que eu trago, desqualificando o mensageiro, que sou eu. Se forma um turbilhão ao redor para tentar desviar a nossa atenção ou diminuir a nossa determinação naquilo que a gente faz. E por acaso, isso eu tenho costume, porque eu sempre fui um disruptor. Eu tive algum treinamento de guerra passado por família militar que eu sinto um certo conforto no meio desse tipo de turbilhão, desse caos. E eu sinto que é ali que eu tenho que estar, justamente por achar que é o meu propósito ajudar outras pessoas no caos individual deles. Tanto é que boa parte da minha vida foi buscando esse caos. Quando o caos não se apresentava por algum motivo externo para eu resolver, eu criava. Então há uma certa paz em saber que mesmo que exista o caos ao meu redor, não fui eu que criei dessa vez. Então Deus me preparou para isso antes mesmo da minha redenção e eu sinto que Ele não vai me desamparar agora. Então eu peço perdão pela quebra de sequência, mas acaba se relacionando com o tema, porque a única forma do vento parar de soprar e o caos cessar para que a gente continue é se Deus quiser. Então enquanto sopra eu oro e quando para eu já vou saber o que eu tenho que fazer. Então a gente vai fazer mais hoje e vai concluir as reflexões na sexta-feira. Então vamos lá. Para essas reflexões eu achei interessante a definição gramatical de oração. É uma frase que contém um verbo. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, na Nova Almeida atualizada, diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se a gente juntar a definição gramatical com a bíblica, para começar essa conversa, a gente precisa partir do princípio que não pode existir oração se Deus não fizer parte dela. E ainda nessa linha de raciocínio, o que é o verbo? Verbo é uma classe de palavras, na definição gramatical, que contém as noções de ação, processo ou estado. Então olha que interessante. No verbo, Deus, você encontra ação, processo ou estado, ou seja, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente é, passa pelo verbo, passa por Deus. Ele também exerce a função de núcleo do predicado, que é o quê? Tudo que se nega, afirma ou informa a respeito de um sujeito. Então, oração é um reconhecimento que Deus é o centro das nossas vidas, a presença dele pesa em todas as nossas definições, decisões, experiências, e a ausência dele também pesa. Mas, Olavo, você falou que a presença dele é importante. Por que a ausência dele é um fator? Simplesmente porque não existe vácuo espiritual. O espaço que Deus não ocupa no seu coração, ele vai ser preenchido por outras coisas. E quanto mais espaço essas coisas ocuparem, mais isso vai conduzir às suas orações. Em Mateus 12, 24, 34, fala que a boca fala do que o coração está cheio. Agora que sabemos o que é oração, qual é o jeito de orar? Qual é a forma que devemos orar? Paulo cita alguns fatores distintos pelos quais devemos orar no livro de Efésios. E isso também significa que oração é uma comunicação dinâmica. Você precisa falar daquilo que está acontecendo. Deve ser muito monótono você tentar estabelecer comunicação com alguém sempre da mesma forma. Que peso emocional tem a repetição excessiva de algo pré-determinado? Que intimidade? Sabe quando a gente repetia várias vezes a mesma frase ou oração, quando era criança? Quando a gente fazia alguma coisa errada e aquilo era usado para punir. E não tinha efeito nenhum.
Se você deixasse de fazer o motivo do castigo, não era pela bondade do gesto de fazer certo, mas para evitar a punição do gesto errado. Você acha que existe salvação somente em orar para não ir para o inferno? Isso não é uma determinação de Deus como castigo, é um resultado das suas escolhas de se nivelar por baixo, pelo mínimo. Então agora a gente já sabe o que é, e a gente já sabe como não orar. Paulo não diz que só porque estamos sendo sinceros, Deus vai aceitar. Deus não aceita qualquer tipo de oração, e a Bíblia cita as formas como não devemos orar. Vãs repetições, palavras ocas, orações a santos, orações aos mortos ou pelos mortos. Existem vários exemplos de orações que não chegam a Deus, mas a gente vai focar nas que chegam. As orações, elas vão sempre seguir uma estrutura básica. Ela tem que ser dirigida a Deus, mediada por Cristo e na dependência nossa do Espírito Santo. Dentro dessa estrutura, elas vão ser apresentadas das seguintes formas. Impromptu, né, que é de imediato, de supetão, que é momentos em que somos pegos de surpresa e a gente não sabe o que falar. Então a gente coloca diante de Deus para que Ele guie as nossas palavras e Ele se manifeste na necessidade do momento. Neemias, diante do rei, viveu isso, o gemido de Davi. Tem a forma planejada também. A oração planejada não significa que ela seja mecânica. Nós temos horários para comer, para dormir, e nós precisamos de horário para nos alimentar espiritualmente. O exemplo disso é o Pai Nosso. Só que o Pai Nosso ele não precisa ser repetido, ele precisa ser entendido. A gente não precisa repetir as palavras mecanicamente. A gente precisa invocar a Deus naquele momento, reconhecer a grandeza dele, pedir a sua presença em nós e seu controle sobre as nossas vidas. Depois que a gente faz isso, a gente pede o pão, o perdão e a proteção. Nisso, a gente está pedindo o sustento, o relacionamento e um propósito. Por que propósito? Porque se você não faz nada, você vai precisar de proteção contra o quê? E a gente termina a oração declarando gratidão e confiança nele. Porque não adianta ser repetida. Por que não adianta ser repetida com aquelas mesmas palavras? Porque o sustento que eu preciso não é o mesmo que você que está me assistindo precisa. Os erros que eu preciso perdoar e que eu preciso que sejam perdoados são meus e o meu propósito é único. Se eu não sou específico no pedido, como é que eu vou exigir resultados exatos? Ou esperar resultados exatos? Você não pode chegar no restaurante e pedir eu quero alguma coisa para comer e depois ficar incomodado se o que chega não mata a sua fome, se é que chega. E não adianta dizer que não precisa falar, porque Deus conhece o nosso coração. Porque Deus também está vendo que você não trata com maturidade nem sinceridade o relacionamento com Deus que deveria ser sua prioridade. Tem a oração também que é feita em secreto. Falar com Deus na sua intimidade é recomendado em oposição às orações que eram feitas ostentando falsa piedade. É um exercício de humildade. O próprio Cristo ia para lugares isolados para conversar com seu Pai a sós. E tem também a oração em comunhão, onde a gente se une em concordância com o que a gente pede, de forma coletiva, dentro de um contexto de disciplina da igreja como corpo de Cristo para um propósito divino. Isso também é uma oração efetiva. Dentro dessas formas de oração, você pode colocar diversos conteúdos, como demonstrações de gratidão, pedidos de perdão, favores, dúvidas, adoração, ajuda, ou apenas reconhecer tudo que ele faz ou de tudo que ele é capaz. Se a gente se alimenta das Escrituras para fundamentar o nosso conhecimento, esse conhecimento vai guiar o nosso sentimento e as nossas orações começam a estar inclinadas às vontades de Deus e nisso elas são ouvidas. Então lembre-se de abrir as pequenas feridas primeiro, para se preparar para abrir as grandes, e comece em oração o seu processo de recuperação. Amém?